Tudo bem, pessoal? Eu sou o Diogo, professor de Química, e nessa aula eu vou falar para vocês sobre o básico do modelo quântico e sobre o conteúdo de números quânticos. O modelo quântico, ele é o modelo atômico mais aceito atualmente. Ele é muito mais complexo do que o modelo de Bohr, de Rutherford, e a principal diferença do modelo quântico está na eletrosfera, na forma como a gente entende a eletrosfera. Tá? Existe um princípio que é chamado de princípio da incerteza de Heisenberg, que diz que não tem como a gente saber ao mesmo tempo a energia e a posição de um elétron. Então, quanto mais a gente souber sobre a posição de elétron, menos a gente sabe da posição de um elétron, menos a gente vai saber sobre a energia desse elétron. Como a gente pode traduzir isso aqui? Tudo isso é traduzido o seguinte, ó, que o elétron não possui órbita definida. Então ele não é bonitinho que nem a gente tinha visto em Bohr, por exemplo, que aqui você tinha um núcleo e você tinha a camada K, camada L, camada M, aquela coisa bonita, bem feita e tal, né? Não é assim. Na verdade, o comportamento de um elétron é como se fosse um comportamento de uma abelha, se você fosse descrever, né, o movimento aí de um elétron. É como se fosse uma abelha. A abelha não tem um movimento padronizado, ela tem um movimento aleatório. Uma hora ela está indo para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para o lado, para o outro, não importa, entendeu? Então é mais ou menos assim. Então, em vez de você ter órbitas definidas, a gente passou a falar de eletrosfera como uma região de alta probabilidade de se encontrar o elétron lá. E essa região de alta probabilidade é chamada de orbital atômico. Tá? Então guardem bem isso aí na cabeça de vocês. Orbital atômico é uma região. Agora já não é simplesmente uma trajetória, né? Não é um percurso, não é um caminho. É uma região. Então se é uma região, não é uma coisa em 2D, é uma coisa assim em 3D, em 3 dimensões. Tá? Que é o que essas duas imagens aqui embaixo estão mostrando. Essa aqui é a região, né, chamada de densidade de probabilidade, onde você pode encontrar o elétron, né, quando ele está no subnível 1s. Aqui no subnível 2s e aqui no subnível 3s. Reparem que dentro aqui do subnível 2s está 1s e dentro do subnível 1 e 2s, dentro do subnível 3s você tem o 1 e o 2. Tá? Só para vocês terem uma noção de tamanho, ok? Mas como isso são regiões, a gente pode transformar isso aqui em esferas, tá? Se você fosse ver todo esse comportamento do elétron aqui num volume, seriam esferas. E aqui é a representação em esferas, tá? Esses nós que aparecem aqui são simplesmente espaços em que o elétron não vai estar, tá? Mas isso aí não vem ao caso, ok? E vai fazer todo sentido para a gente quando a gente associar as características do modelo quântico e dos números quânticos com distribuição eletrônica, pelo seguinte fato. Na próxima aula eu vou falar para vocês que em cada orbital, e aqui você tem uma figura do orbital do subnível S, dos orbitais do subnível P, os orbitais do subnível D e os orbitais do subnível F. Em cada orbital, que é cada uma dessas figuras aqui, cabem no máximo 2 elétrons. Cada orbital comporta no máximo 2 elétrons. Então pensa comigo. Se o subnível S só tem um orbital e cabem 2 elétrons nesse orbital, significa que no máximo de elétrons que eu posso ter no subnível S é 2. Certo? Olha para o subnível P. O subnível P possui 3 orbitais. Você tem o Px, que tem a direção no eixo X, o Pz e o Py. Certo? Pensa comigo. Se em cada orbital cabem 2 elétrons e o subnível P tem 3 elétrons, pensa, daqui vem 2 elétrons, daqui vem mais 2 e daqui vem mais 2. Qual que é o total de elétrons que cabem no subnível P? 6. Concorda? S2, P6, está te lembrando da distribuição eletrônica? Agora olha só o subnível D. Subnível D tem 5 orbitais. Se cada orbital cabe em 2 elétrons, você vai ter no máximo de elétrons no subnível D, você vai ter 10. E o F? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 elétrons. Tá parecido com distribuição eletrônica, né? Vai fazer todo sentido pra gente aí na próxima aula, tá? Essa imagem aqui de baixo, para finalizar essa parte do modelo quântico, é simplesmente uma imagem de como ficariam os orbitais quando você tem tipo o subnível 1s, 2s, 2p e tudo mais, tá?
Então você vai ver ó, que o orbital 1s está aqui dentro, ó, essa esfera aqui. O orbital 2s é isso aqui. E os orbitais p são todos esses aqui, que são esses três só que estão juntos. Você tem aqui ó, um p, o outro p e o outro p nessa direção. Ok? Vamos supor que um amigo seu sei lá, de São Paulo venha te visitar aqui pela primeira vez em Brasília. Vocês sabem que o sistema de endereçamento aqui de Brasília é totalmente diferente, né, da maioria do Brasil. Na cidade onde eu morava, por exemplo, em São Paulo, você só tinha a rua, bairro, rua e a casa, certo? Bairro, rua e a casa. Aí você tinha que colocar, né, cidade, estado, CEP, bairro, rua e casa. Já estava certo, né? Aqui em Brasília a gente tem o quê? A gente tem quadra, conjunto, né? Ou é conjunto, quadra, lote, certo? Tem bastante coisa, né? Ainda tem, às vezes tem um número do conjunto, sei lá, né? Mas imagina que você vai ter um amigo seu aí que vai te visitar aqui em Brasília. Você vai falar o endereço para ele, imagina que a gente estivesse numa sociedade que não existisse o Waze, ele teria que se deslocar aí pelo endereço que você postou. Você teria que falar o seguinte: ah, fulano, eu moro, sei lá, no sudoeste, certo? Conjunto J, quadra, acho que a quadra vem antes, né? Quadra, sei lá, 10, conjunto J e lote 7. Certo? Então você começou do mais abrangente, né? E foi para o mais específico, que é o lote. O mais abrangente seria o bairro, né? Ou a sede administrativa, né? Unidade administrativa. E você chegou no mais específico, né? A mesma coisa acontece com os números quânticos para os elétrons, tá? Os números quânticos nada mais são do que o endereço de um elétron. Então você vai partir da informação mais abrangente até a informação mais específica, tá? Essa definição aqui é simplesmente uma definição que não faz o menor sentido para a gente aqui a nível de ensino médio, tá? Mas na prática, entendam, são o endereço de um elétron. A gente vai começar informando o endereço, né, da parte menos abrangente, da parte menos específica até a mais específica, tá bom? Vamos lá, são 4 os números quânticos, ok? Como se fosse o bairro, quadra, conjunto e o lote, ok? Primeiro número quântico é chamado de número quântico principal. Ele é representado pela letra N minúsculo e ele está relacionado à camada ou nível de energia desse elétron. A gente sabe que a gente tem vários elétrons no átomo e cada elétron vai ter um endereço, né, vai ter um conjunto de números quânticos diferentes. Cada elétron tem um endereço diferente, ok? No mesmo átomo. Então o número quântico principal, ele tem os valores de 1 a 7 conhecidos, né? Na prática são 1 a 7, mas teóricos podem ser infinitos. Mas na prática a gente sabe que são 1 a 7, porque a gente sabe que o número máximo de camadas de um átomo aí, né? Sem contar com os mais atuais, são 7 camadas, tudo bem? Que correspondem também aos 7 períodos da tabela, aquela coisa toda, tá? Então é chamado de número quântico principal, a letra N minúscula. O segundo número quântico é o número quântico secundário, ou também chamado de número quântico azimutal. Ele é representado pela letra L minúscula. E ele diz respeito à subcamada ou subnível. E aqui você já tem uns valores específicos para cada subcamada. Ou subnível. Subnível S vai ter o valor desse número quântico igual a 0. Então você faria assim, ó, L igual a 0. Tá? Subnível P tem o valor de L sendo igual a 1. Subnível D tem L igual a 2. E subnível F tem L igual a 3. Ok? Tudo bem? L igual a 0, L igual a 1, L igual a 2, L igual a 3. Isso aonde o elétron estiver em determinado subnível. O próximo número quântico é chamado de número quântico magnético. Ele é representado pela letra M ou pelas letras ML, com esse L subscrito. E ele diz respeito a qual orbital, aqui ó, primeiro, segundo, terceiro orbital, qual orbital ele vai estar, o seu elétron vai estar. E ele depende do valor do L. Tá? Porque, por exemplo, se o seu elétron tem L igual a 2, significa que ele está, né, no subnível D. E quantos orbitais o subnível D tem? É só você olhar para essa figura aqui, né? É só você olhar para essa figura e observar que
ele tem, o subnível D tem 5 orbitais, tá? E esses orbitais são numerados da seguinte forma. Como o ml varia de acordo, depende do L, vai ser o seguinte, se o seu L vale 2, quais são os valores possíveis, né? Quais são os nomes ou quais são os orbitais do subnível D? Eles vão de menos L até mais L, passando pelo zero. Então, se o seu L vale 2, vai ser menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Se o seu L fosse 3, ou seja, estivesse no subnível F, você teria menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Se o seu L fosse 0, seria de menos 0, 0 e mais 0. Então o seu ml só teria um valor possível, que é o próprio 0. Tudo bem? E para finalizar, né? Se seu L valesse 1, você teria as possibilidades do ml valer menos 1, 0 ou mais 1.